Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Estrutura de Dados Avançada do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús. E em caráter extraoficial, claro, devido a esse período de afastamento, devido a esse período de atividades remotas, né? E a gente continua com aulas de revisão, no caso, revisão de estruturas de dados. Eu deixei de fazer a live na quinta-feira porque meio que eu não lembrava direito os tópicos que eu poderia seguir é, em estruturas de dados. E um dos nossos alunos, o Vitor, ele sugeriu que a gente revisasse um pouco o assunto de algoritmos de ordenação, que de fato é um assunto visto no curso de que de fato é um assunto visto no curso de estrutura de dados elementares, beleza? Então eu vou começar com os algoritmos de ordenação bem simples, até para a gente exercitar um pouco a questão da linguagem. E eu vou começar com o Bubble Sort, beleza? Que é um algoritmo bem simples para a gente brincar um pouco de aprender C++ no processo, né? Até porque todos vocês já fizeram FUP. Eu acredito que esse algoritmo ele não é tão complicado para quem fez FUP, né? Então fica mais a cargo da gente ver a lógica do algoritmo descrita por C++, tá bom? Eu vou entrar aqui no Makefile logo. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês. E logo aqui no final eu vou colocar o nosso cabeçalho de algoritmos de ordenação, sorting.hpp, beleza? Eu vou salvar ele aqui e a gente vai agora editar um arquivo chamado sorting.hpp, beleza? Esperar aqui já tá tudo pronto. Aumentar a fonte, né? E eu acredito que a gente não vai ter muita complicação aqui. A gente pode inicialmente fazer a ordenação de vetores, né? E depois a gente pode generalizar um pouco a ideia. Então vamos começar incluindo o cabeçalho de vetores, o vector, beleza? E a gente vai descrever o Bubble Sort como o nosso primeiro algoritmo de ordenação, tá bem? Deixa eu ver como é que a gente está aqui no chat. Tudo tranquilo por enquanto. Então vamos fazer assim. Vamos começar com uma ideia bem simples, né? Vamos começar recebendo um array. Vamos começar recebendo um array de inteiros. A gente sabe o que é um array de inteiros, né? Um vetor de inteiros. E a gente vai ordenar esse vetor de inteiros seguindo o Bubble Sort, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Ora, se a gente vai ordenar um vetor de inteiros seguindo o Bubble Sort, a gente meio que vai comparar elementos desse array até que esse array esteja ordenado. A primeira coisa que a gente gostaria de fazer no Bubble Sort é garantir que o maior elemento do array se encontra na última posição do array, beleza? Então a gente vai ter bem aqui um laço para int i recebe 0, i menor que vec ponto size, eu vou trocar aqui por alto porque eu não sei exatamente que retorno existe no vec.size, mas isso aqui é o tanto de posições do array, salvo engano. Deixa eu ver se tem um outro método, mas aparentemente não. Vec.
Vai ser size mesmo. Beleza. vec.size. E claro, a gente vai até o final do array, né? A gente vai até o final do array fazendo o quê? A gente gostaria de garantir que na nossa primeira varredura o array, a gente gostaria de garantir que na nossa primeira varredura o maior elemento fosse posto na última posição. Eu não sei se eu estou fazendo isso certo. Será que essa é a passada que eu quero fazer no array? Porque eu quero garantir que o maior elemento esteja na última posição, cara. Se eu quero garantir que o maior elemento esteja na última posição, talvez o i deva ser um limitante para até onde eu vou no array. Então vou fazer assim. Eu acho que isso não está fazendo muito sentido não. Vou fazer aqui vec.size. E eu vou trocar isso aqui por i maior que 0. E bem aqui eu vou trocar por i++, beleza? Desculpa, eu vou trocar esse i++ por i-. Então basicamente o i ele vai ser o limite até onde a gente vai fazendo swaps nas posições do array. E o j, o bubble sort é um algoritmo quadrático, né? E o j vai ser o j que vai fazer a passagem do array. O i vai determinar até onde a gente põe essa passagem para acontecer. Aí a gente vai ter alto j recebe 0. A gente vai começar no começo do array. J é menor que i. E j++, beleza? Então agora sim tá fazendo mais sentido para mim. A variável i ela está indicando até onde a gente vai no array, na iteração do j. E a iteração do j é quem vai ser responsável por colocar o maior elemento na posição do i, beleza? Então aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai começar com j em 0, a gente vai até i-1. I-1 é o último índice válido do array, né? I-1 é o último índice válido. E a gente vai fazer a seguinte comparação. A gente quer colocar o j para frente se ele for maior que o j-1. Então a gente vai ter um condicional aqui dentro. If, aí, se o vec_j for maior que o vec j+1, aí aqui já existe até um problema aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Se vec_j for maior que vec_j+1, a gente vai trocar esses caras de lugar. Para trocar duas posições de lugar, a gente não precisa se preocupar muito não, porque C++ tem uma função para isso. std swap não sei se ele está importado ainda. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um tempo aqui e ver como é que a gente está no chat. Deixa eu ver como é que está a transmissão. Tá tudo bem aparentemente. Tem o áudio, tá tranquilo. Mas eu vou dar uma olhada aqui se eu preciso importar o algoritmo. Include algorithm. Ver se quando eu faço isso eu tenho o swap que eu quero. std swap. Aparentemente eu tenho agora. Beleza. É esse swap que eu quero mesmo. Beleza. E o que a gente vai trocar? A gente vai trocar de lugar o vec_j
e o vec j mais 1, beleza? A gente está trocando de lugar esses dois caras, o vec j e o vec j mais 1. O que é isso? Por que ele está grifando esse menor? Int and unsigned long. Não era, né, bicho? O i, eu não disse o tipo do i. E o j ele está inferindo para ser diferente. Int and unsigned long. Se eu fizer isso não ajuda. Tá, deixa eu mudar isso aqui então pra unsigned long. Ver se ele não reclama tanto. Beleza. Agora ele não tá mais reclamando. Pois bem, o nosso procedimento de bubble sort, então, ele consiste basicamente disso, né? A gente vai andando nas posições i do vetor da última posição até a primeira posição. Isso aqui é maior ou igual a 0. Não, se bem que se ficar maior que 0 tá tudo bem. Se ficar maior que 0 tá tudo bem. Se ficar maior que 0 é ok mesmo. Agora, a gente vai o j da posição 0 até antes da posição i. E aqui tem um problema. O problema é que quando eu faço j mais 1 bem aqui, e eu estou levando o j até antes da posição i, e o primeiro valor para a posição i é vec.size, nesse caso, o j ele assumiria o valor máximo de vec.size menos 1, que é o último valor válido para um índice de vec. Então, quando eu estou somando mais 1 bem aqui, eu estou tomando uma falha de segmentação, né? Veja só. Quando eu começo esse laço for, na primeira iteração, o i ele assume vec.size. O j ele vai até vec.size menos 1. E aqui eu estou fazendo vec.size menos 1, que é válido, mais 1, que não é válido. Então, eu não posso começar o i a partir de vec.size. Eu não posso começar o i a partir de vec.size. Eu tenho que começar o i a partir de vec.size menos 1, beleza? Eu começo o i a partir de vec.size menos 1. E o que acontece? Começando o i a partir de vec.size menos 1, nesse laço, o j ele assume no máximo vec.size menos 2. Então aqui eu vou estar comparando o vec na posição vec.size menos 2 com o vec na posição vec.size menos 2 mais 1, que dá vec.size menos 1, e isso é uma posição válida, beleza? Então, só chamando a atenção para essa alteração que eu fiz para a gente não tomar uma falha de segmentação bem aqui na primeira iteração, tranquilo? Na última iteração do j, na primeira iteração do i, se não fosse esse menos 1 bem aqui, a gente tomaria uma falha de segmentação nesse acesso do vec. Pois bem, esse é o bubble sort. Não tem mais o que escrever a respeito do bubble sort, mas a gente vai ter que testar o nosso programinha, né? A nossa função de ordenação. Então, o sorting.hpp ele tem que ser testado por um programa chamado sort_test.cpp, de acordo com as regrinhas que a gente escreveu no nosso makefile, né? Inclusive, deixa eu só voltar aqui para o começo e colocar bem aqui esse pragma once para ele só inserir isso uma vez. Deixa eu colocar aqui que é para for swap function, isso aqui, e bem aqui para a gente ter a noção de que isso aqui é para o tipo de vetor, vector type, beleza?
Por que ele está reclamando que está errado agora? Bubble sort. Variable has incomplete type. Void. Std vector. Use of undeclared identifier std. Alguma coisa tá errada aqui. Deixa eu ver. Não tô entendendo esse erro que ele tá mencionando. Vamos tentar aqui. Eu acredito que esse erro que ele tá mencionando não é nada importante, não. E agora o erro some. De fato não era algo muito importante não, esse erro. De toda forma. Isso foi bem estranho. Vamos aqui colocar o nosso include para assertion, né? Que a gente vai fazer um teste. E bem aqui a gente vai colocar o nosso arquivo que tem a função que a gente vai testar, que é o sorting.hpp, beleza? Então a gente vai fazer aqui uma função main para rodar o nosso teste. E a primeira coisa que... claro, aqui a gente vai precisar de um tipo vetor também. Então deixa eu pegar aqui. Include vector, né? Bem aqui eu vou pegar um vetor de inteiros. Chamar ele de vec. E eu vou colocar os seguintes elementos dentro dele. Eu vou colocar 2, 1, 4, 3, 7, 4, 6, 4, 9. Beleza? Vamos testar se esse programinha funciona. Deixa eu colocar aqui o nosso valor de retorno para ser um return 0. E vamos ver se o nosso programa compila, né? Make test. Vamos ver se está tudo bem com ele. Bom, por enquanto está tudo bem. Criar um vetor foi tranquilo, né? Agora a gente vai chamar o nosso bubble sort para ordenar esse vetor, beleza? Agora a gente vai estar chamando o bubble sort para fazer a ordenação do nosso vetor. Então vamos voltar aqui e vamos chamar o bubble sort com o vec como argumento, né? Beleza? E vamos ver se funciona tudo direitinho. Vamos ver se tudo está funcionando direitinho. Beleza. Então, o bubble sort tá legal. E eu acho que a gente gostaria de comparar o vec com um vetor ordenado feito logo após a ordenação, né? Então vamos fazer isso. Vamos copiar essa linha bem aqui. Eu vou chamar isso aqui de vetor 2, que vai ser ordenado. Então esse vetor, para ficar de forma ordenada, ele vai ter aqui o 1, bem aqui ele vai ter o 2, bem aqui ele vai ter 3, e bem aqui 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai ter quantos 4? 1, 2 e 3 4. Aí bem aqui mais um 4. Depois é o 6 realmente. Depois é o 7. Bem aqui ele vai ter um 7. E depois ele tem um 9. Vamos só ver se isso está direitinho. O menor elemento é o 1. Depois vem o 2. Depois vem o 3. O 4 aparece 1, 2, 3 vezes. Depois tem um 6. Depois tem um 7. E depois tem um 9. Tá bom? Então acho que é isso. Agora a gente vai precisar comparar o vetor 1 com o vetor 2 para ver se a ordenação aconteceu, né? Depois dessa linha, o vec ele tem que estar igual ao vec 2. Então a gente vai pegar aqui
e vai colocar aqui o nosso assert. Assert vec é exatamente igual a vec2, beleza? Vamos ver, inclusive eu nem sei se eu posso comparar dois vetores por igualdade. Vamos ver se eu posso. Aparentemente eu não posso. Ou eu não posso comparar os dois vetores por igualdade, ou o nosso algoritmo tá errado. Eu acho que uma boa coisa a se fazer aqui é pegar o IOStream pra gente... Deixa eu colocar aqui. Fdef debug. Endif. Eu vou inserir o IOStream caso a gente esteja debugando, né? E caso a gente esteja debugando, eu vou colocar o seguinte também. Opa, na verdade tem um sharp no começo, né? Fdef debug endif. Se debug estiver bem definido, eu vou fazer o seguinte, for auto dentro de vec, a gente vai colocar aqui std cout, esse elemento é std endl, beleza? Na verdade, isso aqui tem que vir depois de fazer a ordenação, né? Primeiro a gente faz a ordenação, depois a gente primeiro a gente faz a ordenação e depois a gente faz a impressão para ver como ficou o array, se a gente está com o array bonitinho. Deixa eu salvar bem aqui. Por enquanto ele não vai fazer esse negócio do fdef debug, porque eu não defini debug. Mas deixa eu compilar para ver se não aparece um erro novo. Não, não aparece um erro novo. E agora a gente vai definir debug para... A gente vai definir debug para... para essas coisas acontecerem, né? Agora a gente vai estar incluindo o IOStream e isso aqui vai acontecer porque a gente está definindo debug. E o nosso algoritmo não está certo, aparentemente. Ah, cara, o nosso algoritmo não está certo e com razão, bicho. Com toda razão o nosso algoritmo não está certo. Isso é um erro muito bobo da minha parte. Eu estou passando o vetor como... Eu estou passando esse vetor por valor, certo? Como eu estou passando esse vetor por valor, a nossa função BubbleSort, ela está ordenando uma... A nossa função BubbleSort está ordenando uma cópia de vec. Se você notar, o vec ele permanece inalterado depois que a gente chama BubbleSort. Mas isso se deve ao fato de que a gente está passando uma cópia de vec. Eu vou mudar isso colocando esse comercial bem aqui e agora vec está sendo passado por referência para BubbleSort. Beleza? Vamos testar agora para ver como fica. E agora está funcionando numa boa. Só bobagem minha aqui, beleza? Foi só uma besteira que eu cometi. Em C++, você pode passar as coisas por valor, fazendo cópia delas, e por referência, onde você não faz uma cópia, você só passa o endereço daquela coisa. Sem esse i comercial, bem aqui, a gente estaria passando o vetor por valor, ou seja, a função BubbleSort, ela estaria ordenando uma cópia de vec, e não vec. Como eu não quero ordenar uma cópia de vec, como eu quero ordenar a própria vec, eu vou estar passando para
a bubble sort uma referência para VEC e não uma cópia de VEC. Então agora a função bubble sort ela funciona corretamente porque ela ordena uma cópia, não, desculpa, ela ordena o próprio VEC e não uma cópia de VEC. E agora todos os nossos asserts passaram, né? Que no caso é só um, beleza? A gente só tem um assert no algoritmo de ordenação. Inclusive agora eu posso silenciar isso aqui comentando essa linha, né? E se eu recompilar agora, aí tudo dá certinho. Agora a gente está comparando VEC e VEC2 por igualdade, a gente pode fazer isso. E a cópia e a comparação está dando certo, né? O VEC, depois de ordenado, ele fica desse jeito aqui, beleza? E se a gente tivesse preocupado apenas em implementar o bubble sort para algoritmo para ordenar vetores de inteiros, isso seria o suficiente. Mas não é o nosso caso aqui. A gente está preocupado em ordenar vetores ou coleções que tenham elementos quaisquer, beleza? O Vitor está dizendo que ou o áudio está baixo ou que a internet dele piorou. Deixa eu aumentar o áudio, Vitor. Deixa eu ver aqui. Eu espero que não fique muito estourado. Pera aí, deixa eu ir falando coisas aqui para tentar não invadir a parte vermelha, né? Eu acho que ainda tá ok. E eu vou parar de aumentar aqui. Eu espero que tenha melhorado um pouco o volume aí, beleza? Mas eu não posso... Eu não quero invadir essa parte vermelha aqui do gráfico do áudio, então eu só vou aumentar até aqui. Se a minha voz nesse tom que eu tô falando, ela chega toda na parte amarela. Eu espero que isso não atrapalhe muito. E aí o Vitor tá dizendo que a internet dele tá ruim, que provavelmente não vai dar para ele participar hoje. Tudo bem, cara, fica pra próxima. É uma pena, cara. Tomara que dê certo. É uma pena, Vitor. Mas bem, em questão de áudio, eu tentei aumentar um pouquinho, né, o som, pra gente não ter essa questão do som tá muito baixo, beleza? Mas agora, essa nossa função, ela tá muito amarrada, cara. Essa função, ela tá muito amarrada porque ela só tá ordenando um tipo de coisa. Ela só ordena vetores de inteiros. E não necessariamente a gente vai querer ordenar vetores de inteiros. A gente pode tentar ordenar um vetor de qualquer coisa. Ou ainda mais, a gente pode tentar ordenar uma estrutura de dados qualquer que não seja um vetor, desde que ela dê pra gente a ideia do que é um índice, né? Então vamos tentar fazer a seguinte modificação na nossa estrutura de dados. Quer dizer, na nossa estrutura de dados não, na nossa função bubble sort. Vamos tentar transformar a nossa função numa metafunção, beleza? Numa coisa que instancia funções. Então a gente vai criar aqui um type name chamado collection, beleza? E o que está acontecendo aqui? Dentro da bubble sort, o nome collection ele vai ser tratado como o nome de um tipo, beleza? E o que a gente vai fazer aqui é bem simples. A gente vai mudar até o i comercial e a gente vai dizer o seguinte, olha, a gente vai passar uma collection, a gente vai passar uma coleção por referência, beleza? A gente vai estar passando uma coleção para a função bubble sort por referência, tranquilo? Passando essa coleção por referência, a gente espera que exista um método size que diga o tanto de elementos que tem na nossa coleção e que a nossa coleção aceite referenciar um elemento por essa ideia de passar um índice nos colchetes, né? Vamos ver se essa mudança permite que os nossos testes continuem rodando. Vamos ver se continua ok chamar a bubble sort. E continua ok chamar a nossa bubble sort, beleza? A nossa bubble sort continua funcionando numa boa, gente.
Agora tem a seguinte diferença. A nossa bubble sort, nesse finalzinho aqui, a nossa bubble sort está ordenando qualquer coisa que seja um tipo que contenha elementos, independente do que seja o elemento, desde que essa coleção, esse tipo coleção, ele diga pra gente o que é size e ele permita que a gente fale dos elementos dele utilizando colchetes, beleza? Qualquer coisa que seguir essas diretrizes vai poder ser ordenada com a nossa bubble sort, não só vetores de inteiros. Para você ter uma noção, a gente pode tentar ordenar agora vetores de strings. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar ordenar vetores de strings. Só para a gente ver se a gente consegue, beleza? Então deixa eu criar mais um vetor aqui. std vector. Aí eu vou criar um vetor de strings, né? Criar um vetor de strings, beleza? Esse vetor eu vou estar chamando de vec3. E esse vetor de strings eu vou estar passando as seguintes strings para ele. Eu vou estar passando as strings ccc, eu vou estar passando aqui bbb e eu vou estar passando aqui aaa. Ou seja, esse vetor ele está ordenado, só que na ordem contrária, tranquilo? Ele está ordenado, só que ao contrário, em ordem decrescente. Deixa eu salvar aqui o arquivo. E vamos tentar compilar o nosso programa para ver se tudo roda numa boa. Tudo bem. Então a ideia de vetor de strings tá ok. A gente tem o nosso vec3 sendo um vetor de strings. Como é que ele estaria se ele tivesse ordenado? Se ele tivesse ordenado, find 3, né? Replace 4. Se ele tivesse ordenado, a gente estaria com as strings AAA, depois a string BBB, que já está no canto certo, e depois a string CCC, ou seja, bem aqui a gente estaria com CCC, beleza? Vamos só salvar aqui para ver se vai dar tudo bem. Compilar, tudo certo. O que vai acontecer agora é o seguinte, a gente vai chamar o bubble sort para o vec3, que está desordenado, e a gente vai comparar o bubble sort e a gente vai comparar o vec3 com o vec4. Então a gente vai fazer assim. Vamos lá chamar a nossa bubble sort. Repara que agora a nossa bubble sort, ela não se importa mais. A nossa bubble sort não se importa mais com o que ela está recebendo, desde que ela receba coisas que possam ser comparadas, né? Eu acredito que strings podem ser comparadas utilizando menor, maior, menor igual. A gente vai descobrir agora se podem ser comparadas desse jeito. Mas eu acredito que podem sim. E a gente vai passar o nosso vec3, que está desordenado. Beleza. Vamos ver se isso aqui vai compilar. Porque eu não tenho certeza se as strings podem ser comparadas com menor, maior e tal. Mas tudo indica que elas podem ser comparadas com menor, maior e tá tudo bem. Beleza? Então agora a gente vai fazer o nosso último teste da aula de hoje, que é comparar o vec3 com o vec4. Estamos aqui comparando o vec3 com o vec4 e vamos ver se o nosso teste continua silencioso. E continua. Tudo bem? Então a gente percebe que essa ideia de você criar metaclasses, criar metafunções, isso é bastante útil para que você não precise pegar uma ideia, que funciona para um contexto, independente dos elementos daquele contexto, do tipo de dados que tem naquele contexto, e aquela ideia ela pode ser aplicada para diversos outros contextos. Em vez de implementar aquela ideia para um contexto amarrado, você utiliza essa ideia de templates, de criar metaclasses e metafunções, para que você possa abstrair a ideia central do seu algoritmo, da sua estrutura de dados,
e que você possa aplicar essa ideia na maior quantidade possível de contextos, né? A nossa collection aqui, desculpa, a nossa bubble sort. A nossa bubble sort, ela funciona para qualquer coleção. Olha só, a nossa bubble sort funciona para qualquer coleção que nos diga o tamanho da coleção, o size da coleção, né? E que permita que a gente compare os elementos. Comparar não, e que permita que a gente fale dos elementos dela utilizando colchetes e índices. E claro, os elementos dela precisam ser comparáveis, né? Mas a gente observa que a gente começou fazendo um bubble sort que só trabalhava com vetores de inteiros. A gente fez uma modificação bem pequenininha no nosso bubble sort que só ordenava vetores de inteiros, e agora ele ordena qualquer coisa, beleza? Ou seja, a ideia do algoritmo bubble sort, ela não depende do conteúdo que você tem na sua coleção, e ela também não depende da natureza da sua coleção, desde que a sua coleção seja indexável e ela contenha elementos que possam ser comparáveis entre si. É o caso quando a gente tem a coleção vector com o int sendo o tipo de elemento, int é comparável entre si, né? E é o caso também quando a gente tem a coleção vector e o tipo string sendo o tipo de elemento. Strings são comparáveis entre si. Então a gente consegue fazer as duas coisas. A gente testou o nosso bubble sort tanto para vetores de inteiros, e a gente não precisou fazer nada, praticamente nada, para obter o bubble sort para vetores de strings. E se a gente quisesse vetores de outras coisas, ou outras coleções para além de vetores, como, não sei, arrays ou listas encadeadas, a gente só precisaria adequar as coleções, se elas já não estivessem adequadas, a gente só precisaria adequar as coleções ao que a função bubble sort está esperando para que a ordenação funcione, né? E o que a bubble sort está esperando é que a nossa coleção tenha size, que é o número de elementos dentro dela, e que a gente possa falar dos elementos da nossa coleção utilizando colchetes e o índice do elemento, beleza? Com isso, nada mais é limitado para a nossa bubble sort. Bubble sort tem a lógica e se aplica a qualquer coleção pela modificaçãozinha que a gente fez, beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada como é que vocês estão no chat aqui. Tem uma pessoa assistindo. Eu não sei se é o Vitor ou se deu problema na internet dele. Eu espero que não. Eu espero que tenha dado para ele assistir, até porque foi ele que pediu esse conteúdo, né? E que realmente é um conteúdo bastante interessante. Mas é isso, galera. Eu não vou tentar tumultuar muito a live com vários conteúdos e tal. Então, hoje a gente viu o bubble sort. Quinta-feira a gente vê o insertion sort. E eu vou tentar fazer essas lives mais como se fossem esses drops, né? Essas implementações pequenininhas para a gente ir testando aos poucos, beleza? Não houve nenhum comentário para além do Vitor na live de hoje. Então, quinta-feira a gente continua vendo os algoritmos de ordenação. Quinta-feira é a vez do insertion sort, beleza? Então, eu vou dar a transmissão por encerrada. Eu espero que não tenha dado tanto problema para o Vitor assistir a live. Eu espero que o áudio tenha ficado bom com o ajuste que eu fiz, tenha ficado alto bastante. É isso, galera. Até quinta, onde a gente vai ter o nosso próximo algoritmo de ordenação. Lembrando, quinta-feira, de 1 às 3, beleza? Não é começando 3 horas. Quinta-feira, de 1 às 3. Até lá!